Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudos da primeira hora do índice Nasdaq em gráfico de 1 minuto. Todos os estudos aqui são baseados nos ensinamentos do Brooks, primeira hora em gráfico de 1 minuto porque é o suficiente para fazermos nossos trades sem precisar ficar muito tempo exposto ao mercado, beleza? Hoje então, vamos lá, a primeira hora tá a partir do traço cinza, tá? Hoje o mercado abriu, dando impulso para os dois lados, tá? Bem comum. E esta barra bem climática, né? Foi seguida uma reversão, basicamente, né? Uma barra só bem climática, porque 4.000 pontos. Quem acompanha aí nossos estudos ou quem opera sabe que isso para uma barra de 1 minuto é muita coisa, tá? E maciça, né? Um corpo gigantesco, então bem climática. Porém, por enquanto ainda não via motivo para entrar, tá? Muito cedo. Podia ser seguido, né? Por uma baixa mais lenta aqui. Sair comprando ela não acho uma boa ideia. E fez um impulso para cima, né? Fez um impulso para cima. 4 barras. Parecia que ia formar um microcanal, né? Começou a fazer esse tipo de barra aqui, né, uns dojis, às vezes uns microcanais bons de operar, eles vão se formando dessa forma, porém, aqui não, ele não foi subindo, ele foi falhando, não eram dojis subindo, e a gente não quer um monte de doji, a gente quer umas barras de tendência, pode ter uns dojis no meio, porque a configuração de um canal é alguma negociação bilateral, um canal de tendência, né? É alguma negociação bilateral, porém ele indo para algum lugar, ele deslocando o preço para algum lugar. Aqui ele fez esses dois grandes dojis, né? Logo no rompimento do topinho que nós tínhamos, essa primeira marcação era mínima de ontem, portanto um magneto importante. Ontem que foi uma baixa gigantesca, né? Aí ele fez outro doji, uma barra interna, outro doji, outro doji. Tá, isso aí não é porcaria de canal nenhum, isso aí é um arame farpado. E arame farpado supera qualquer outro motivo que tu tenha para entrar numa operação, né? Muito arriscado entrar em arame farpado. De qualquer forma, tá? Olha só. Aqui, por exemplo, tu viu, tá falhando, né? Tá falhando a subida, então ele vai cair. Aqui foi uma primeira entrada, aqui foi uma segunda entrada, tá? Só porque ele tá falhando, não quer dizer que tu vai entrar, tu precisa e tinha uma resistência aqui, né? Mas tu precisa, cara, entrar em arame farpado é fria, tá? É fria. Aqui a H1, né? Tivemos uma H1 técnica aqui. Então já falhou, né? Falhou na sequência e tal. Então não tinha. Essa H1 aqui tu já tinha. Já tinha 4, né? 4 dojis em sequência. Cara, é negociação bilateral. Tu não vai entrar em rompimentos. Se tem alguma forma de operar isso aqui, é ordem limite no topo de venda para operar, mas não precisa. Não é necessário esse tipo de operação. Calma, fica tranquilo, vai tomar uma água porque vai levar uns minutos ainda para dar um rompimento bom o suficiente para tu operar. Tá? Às vezes eu faço isso, eu tô com se eu vejo uma estrutura dessa, porra, tá acima da média, depois do impulso, probabilidade de alta, mas está apresentando sinais de falha, tem uma resistência, muito confuso. Não entra, tá? Só não entra. Quando ele fez aqui uma H2 ou H3, depende de como contou esse arame farpado aqui, não importa muito, a questão é que ele fez uma estrutura de correção, alcançou a média, a partir do momento que ele alcançou a média, ele fez uma primeira barra bonita de fato, né? Bonita de fato.
Porém, também, mesma visão, tá? Não tinha rompido aqui. Eu achava uma visão muito superficial para qualquer entrada aqui. E veio, né? Veio, daí fez essa barra aqui, nem olhou para trás, numa barra inteira, gigantesca, climática. Deixa eu até ver o tamanho dela. Ó, 3.700, 3.750 mais ou menos. Já corrigiu, né? Fez uma H1 aqui. Tá. Hum, pelo fato de novo, ó, pelo fato de ter rompido só numa barra, uma barra climática, eu também não achava uma boa entrada essa H1. Apesar que ela pagou quase 3x, tá? Botando bem justinha, quase 3 não, quase 2x, tá? Até dava um lucro bom, porém, olha o sufoco que ia passar aqui, né? A dúvida que ia ficar, tu com uma ordem aqui, com uma ordem aberta aqui, ó, bem no meio. Melhor seria sair com 1.500 e eu sair aqui ainda, tá? Sair com um X ali para sair com alguma coisa. Mas bem complicado. Após isso, após essa H1, Doji, uma barra que mal rompeu, seguida por uma barra de baixo. Tá, olha só. De novo, o mercado rompeu, começou a montar outro arame farpado. A nossa tendência geral de uns 2, 3 dias para cá é de baixa, tá? Nem vou mostrar aqui, mas é de baixa. Ontem derreteu o mercado. Com toda essa dificuldade aqui, nas duas vezes, ó, rompeu uma vez, lateralidade estreita, arame farpado, rompeu outra, montou outro arame farpado, tá? Aqui não tem entrada para fazer, tá? Não tem leitura para fazer. Se tu tem uma tendência meio estabelecida, assim, e monta o arame farpado, tu pode até considerar alguma coisa, mas não é o caso, ele tá dele arame farpado em tudo que é lado. Tá com dificuldade de subir. Essa marcação é o fechamento de ontem. Ele parou ali de novo, outra resistência, muita dificuldade de subir, tá? Então eu não vi operação viável nenhuma em toda essa estrutura, apesar dele ter subido bem, né? Subiu 11.500 pontos quase. Cara, subiu bastante. Porra, dá pra fazer trade pra caralho em um range desse. Mas eu, particularmente, não vi nenhum bom setup. Tá, essa barra. Pode até considerar isso aqui, né? Uma reversão de duas barras numa H1, mas pra mim essa barra tinha sido muito grande. Tá? Se fosse três barras, se essa barra fosse dividida o movimento dessa barra em duas, eu acharia mais confiável, tá? Mas clímax não é muito a praia de operar, né? Pois bem, essa lateralidade veio subindo aos pouquinho. Ela tinha projeção aqui deste do impulso, né? Tinha a projeção, estava aqui, veio com muita dificuldade para nem conseguir tocar. E começou a montar o seguinte: se tu tá com esse viés de que tu tá numa tendência de baixo, isso aqui é um canal todo fodido, todo com uma dificuldade gigante de movimentar direito, preço assim, de fazer movimento fluido para cima, né? Muita sobreposição, faz um rompimento, arame farpado, faz outro, arame farpado. Começou a acontecer o seguinte: barra boa de alta, barra de baixa, barra boa de alta, barra de baixa. Ó, duas barras boas de alta, duas barras boas de baixa. Barra boa de alta, barra externa de baixa. As barras de baixa estão
estão engolfando as barras de alta. As barras boas de alta estão sendo engolfadas por barras de baixa. Então a relevância da baixa está se tornando cada vez maior. Se tu entende que nós estamos numa tendência forte de baixa, que isso aqui tem probabilidade, tá? Tem probabilidade, não é certeza, tem probabilidade de ser tudo isso uma bandeira de baixa, tu já fica mais ligado no que aconteceu depois. E o que aconteceu depois foi, nós tínhamos isso aqui, era o nosso canal, ele quase bateu lá na projeção, então já cumpriu duas puxadas, tá? Que tu pode contar várias, mas que seja. Se for puxar aqui, dá pra contar várias, tem até um formatinho de cunha aqui e tal. Mas muito é uma lateralidade estreita, né? As barras todas sobrepostas ali, fazer leitura de cunha, assim, nisso aí não é legal. O ideal é uma bandeira bem complexa dessas, uma possível bandeira bem complexa dessas, é operar um rompimento correção, que estava iminente essa baixa. Esse movimento aqui estava iminente, mas depois ele subiu tudo ainda. Mas quem viu isso pegou e deu. Embolsou e foi para casa e era isso. Mercado rompeu, tá? Rompeu em uma sequência de 6 barras de baixa, tá? Teve um doji no meio, foi um doji de baixa, mas tu considera. E lembrando do que eu falei antes, de uma estrutura de microcanal, isso aqui fez um microcanal, certo? Fez um microcanal num formato de impulso também. Esse microcanal, ele teve o que um canal requer: negociação bilateral, né? Olha, sombras, né? Então, teve alguma negociação bilateral, que é o que acontece no canal, porém é um microcanal. Primeiro rompimento de um microcanal, tu pode vender, nesse caso, o microcanal de baixo, né? Tu pode vender, tá? Como? Como tu preferir, como tu achar mais seguro, como tu se sentir mais confortável. Eu, por exemplo, nessas estruturas, como eu já estava esperando essa queda, cara, a primeira barra de alta que formou, vendia mercado, tá? Vendia mercado nessa, né? Na abertura dessa, pegou um pouquinho acima aqui ainda, porque ela subiu rapidinho. Mas, enfim, quando eu uso ordem a mercado, eu já falei aqui, mas vou repetir, eu uso 8,5% dos... meu stop é 8,5% da média de movimento diário dos últimos 5 dias. No caso, e fica bem confortável, né? Porque isso fica bem confortável. No caso, era 2.300, acho. Ficou aqui assim, ó, meu stop. Tá? Então ficou bem confortável. Tu ainda aguenta uma correção se ela vir mais profundamente, como foi o que aconteceu. E a entrada mas às vezes não acontece, né? Ele vem direto. Então eu gosto de entrar assim bem agressivo com um stop confortável para aguentar uma correção mais profunda. Era isso. Uma entrada mais segura foi nessa barra que ela veio para baixo antes de vir para cima, tá? Ela veio direto para baixo, depois virou uma barra externa de alta. Então ali fiquei um pouco preocupado, mas ela nunca foi superada. O que ela fez, essa barra? Ela testou, né? Fez um teste de rompimento. Essa correção foi um teste de rompimento, porém fechou num doji. Eu estava preocupado que criasse um corpinho bom, fechou um doji, então é negociação bilateral. Depois de um impulso bom de baixo e de um microcanal que ainda não foi cumprida, pelo menos uma outra puxada dele, pelo menos vinha até o fundo, né? Testar o fundo. Ainda segue tranquilo. Foi uma barra de entrada de L1, tá? Pode considerar essa aqui, porque tu deixaria a ordem no rompimento dessa aqui, né? Então ela teria aberto tua ordem. Se botou um stop muito justo, teria estopado, porque a formação dela foi assim como eu falei.
Tava na média também, né? Tudo muito bom. Fez uma reversão de 2 barras nessa barra. Essas 2 barras, com uma reversão de 2 barras. E deu sequência, fez mais uma correção, mais uma barra externa, uma L2 num preço pior. Então o mercado continua caindo. Deixa eu ver se foi uma barra externa mesmo. Foi por pouquinho, foi, não dá pra ver, mas foi. Até dá pra ver um pouquinho ali, mas foi pouquíssimo. E era uma L2, né? Bom, o que nós tinha aqui? Nós tinha um possível setup. Olha só, o preço parou. Ele parou na abertura desta barra que deu o início ao rompimento, tá? Beleza? Mas eu tava bem confiante que ele ia romper esses suportes minoritários aí, tá? Por causa de tudo que foi falado antes ali. Tudo, tá? E um impulso, microcanal em forma de impulso. A barra que deu sequência, que veio na sequência do... Ah, não, peraí que eu tava falando aqui. Esta barra foi uma segunda entrada de um gap da média, tá? Um possível fundo duplo com fundo mais alto para compra. Isso, principalmente quando gera esta barra, cara, é ótimo, porque é um setup de compra. E se os vendedores ganharam, é porque tá emboscando compradores. Tá? Não se deram por vencido ainda os compradores. Fizeram uma boa barra de alta que ficou abaixo ainda. Não tocou a média. Essa aqui abriu acima, tá? Abriu, deu um gapzinho para cima, só que ela nem piscou para cima, não andou nada para cima. Ela só deu esse gap e fez outra barra externa, tá? No caso, uma L3. Agora sim, 2 tentativas de mandar o preço para cima, não conseguiram. Aparentemente, eles desistiram ou foram estopados, tá? Porque o preço derreteu. A partir dali, projeção, tínhamos a projeção do impulso, dos corpos, tá? Estava aqui e o fundo, né, desde a abertura. Deixa eu botar onde parou ao invés de no fundo. Ó, ele parou bem no fechamento daquela barra climática do início. E os vendedores, aparentemente, os vendedores realizaram tudo, os compradores entraram agressivamente, tá? E aqui acabou a nossa hora. Não pegou? Não pegou nada? Dá para ficar mais um tempinho, tá? O que nós tivemos aqui? Nós estamos tendo reversões climáticas. Aqui tivemos uma, né? Reversão climática de novo, tá? Temos um topo, apesar dele ter ido bem mais para cima, tínhamos espaço aqui. O que ele montou aqui, ó? Ele fez um bonito impulso aqui, tá? Um pouquinho climático. Ele precisou corrigir. Ele fez bem bonita uma correção de 2 pernas, tá? Uma visão um pouquinho mais macro, uma correção de 2 pernas, entrando nesta H1 bem apertado aqui, pegava 2x, bem rapidinho, tá? Essa correção de 2 pernas fez também, aqui eu vou fazer uma leitura mais rápida, tá? Fez também um fundo duplo aqui, então uma segunda entrada, uma correção de 2 pernas com um fundo duplo, então uma segunda entrada para compra, um fundo um pouquinho maior. Era uma bandeira, então tivemos também um rompimento, correção, reversão de 2 barras, tá? Basicamente é isso. Caso eu tenha ignorado ou me equivocado em algum aspecto do gráfico de hoje, compartilhe com nós seus conhecimentos nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se quiser acompanhar os próximos estudos, se inscreve no canal que estamos postando vídeo quase todo dia, tá? Bons estudos a todos aí, valeu!